Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. Eu queria pedir desculpas porque este vídeo que eu estou gravando agora deve ser o quinto ou sexto que eu tento falar sobre o mesmo assunto. E sempre que eu tento falar sobre esse assunto, uma hora eu emito uma opinião política, uma hora eu falo uma asneira, e aí eu paro, medito e fico pensando, o que é esse momento? E aí eu optei por fazer este vídeo na parede preta, por vários motivos. Talvez por luto às pessoas que faleceram, talvez por mostrar que foi aqui que começou o primeiro vídeo, e um momento de reflexão. Me perguntaram sobre o que era o coronavírus, que impacto ele traz pela espiritualidade, e diversas vezes eu mesmo tentei responder isso pra mim. E não quer dizer que eu não saiba uma resposta. Sim, eu sei uma resposta. E durante alguns momentos eu gravei os vídeos e pensei, essa resposta não vai agradar a algumas pessoas. E aí depois eu parei, pensei, essa resposta pode expor a um ponto que as pessoas não estão preparadas para entender. E foi bacana, porque ao longo dessas tentativas de gravar esse vídeo, eu posso até fazer uma playlist com eles, eu fui descobrindo coisas que eu não sabia também sobre mim. E só pra gente tentar entender, então vamos lá. A primeira pergunta que as pessoas fizeram foi, o mundo tá acabando? Não, o mundo não tá acabando. E o planeta não vai acabar. Pode ser que a espécie humana toda seja devastada e uma nova surja no planeta. Mas o planeta não vai acabar. E aí vem a segunda pergunta. O ser humano está acabando? A forma como o ser humano é hoje, sim, está acabando. Não vou falar acabou, porque ainda tem um processo que vai acontecer. Mas sim, está acabando. Neste planeta ficarão as pessoas que estão preparadas para mudar. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão desencarnando agora não estavam preparadas, mas que cada pessoa tem um tempo. E talvez esse tempo tenha chegado para essas pessoas e elas estejam utilizando desse momento para desencarnar. Ou essas pessoas chegaram num patamar de evolução que elas não são mais necessárias neste planeta. Ou elas foram retiradas desse planeta para se preparar para um novo planeta que está surgindo. A terceira pergunta, é uma era de regeneração? Sim, isso já está sendo dito há muito tempo. Desde que eu me entendo por gente trabalhando com espiritualidade, que a gente ouve falar que é um planeta que está saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esse processo começou, ele não vai acabar agora, vai levar anos. E o que nos leva à quarta pergunta. Essa é a última pandemia do mundo? Não. A pandemia, ela não necessariamente está ligada à espiritualidade. Se você parar para pensar em termos de história, não é a primeira e não será a última. Pandemias sempre ocorreram. A diferença é que essa foi a primeira pandemia vivida on time. Então todo mundo sabia o que estava acontecendo, sabia quantas mortes estavam acontecendo, de acordo com o que as pessoas podiam revelar, de acordo com o que os governos podiam revelar. Então essa é a primeira pandemia online do mundo. E não é a última. Ela está ligada com a espiritualidade? Sim, porque existe um convite que foi feito pela espiritualidade nesse momento. O que nos leva à quinta pergunta. Se nós definimos nossa trajetória ao encarnar, eu já sabia que isso ia acontecer? Pode ser que o seu corpo e sua mente se recusem a acreditar, mas você sabia que ia passar por essa pandemia. E por isso é a ligação com a espiritualidade. É o momento em que nós temos que mudar. O que nos leva à sexta pergunta. Eu preciso mudar? Você vai ser obrigado a mudar. Então,
Isso é uma proposta que o mundo está dando, uma oportunidade que as pessoas têm de mudar. Todos nós somos obrigados a ficar em casa. Por um curto período, por um período longo, países foram trancafiados por medo de um vírus. O que nos leva a uma outra pergunta. Todo mundo mostrou que não tem fé e que tem medo de morrer? Sim. Não estou dizendo que a gente não devesse ficar em casa, mas a forma como foi alarmado a pandemia nos faz pensar que nós, como seres espiritualizados, não deveríamos morrer de medo de morrer, já que sabemos que a morte é uma transição e que nós temos outras oportunidades. Mas isso provou para muitas pessoas, inclusive espiritualistas, que elas têm medo da morte. E que a pandemia nos trouxe esse retrato de que morrer é renovar, que o planeta está se renovando. E aí nós entramos numa outra pergunta. Se é o momento de renovação, o que eu preciso mudar? Esse é o momento de reavaliar tudo aquilo que você considera errado nos outros, porque se você considera errado nos outros, provavelmente o erro está em você. E começar a transformação. Transformar a forma como você conversa com seus pais, a forma como você lida com seus filhos, a forma como você lida com seu trabalho, com seu espaço dentro de casa. Muitas pessoas viveram um momento de colocar o trabalho dentro de casa e o trabalho se tornar a casa, de ter que conviver com familiares que às vezes não tinha tanto contato, de descobrir coisas em si mesmo. E esse é o momento de se autoconhecer. De provar para você, para o mundo, e que você está aqui com um único propósito: evoluir. E eu cheguei à conclusão de que quando as pessoas perguntam assim, qual é o seu propósito? Eu cheguei à conclusão de que só existe um propósito para o mundo inteiro, para todo ser encarnado. E o propósito é evoluir, se tornar uma pessoa melhor, ajudando os outros a evoluírem e se tornarem pessoas melhores. E para cumprir esse propósito, nós, todos os seres do planeta, precisamos passar por essa transformação. E essa transformação não pode acontecer se ela não for radical. Radical no sentido de que você vai ter que se trancar dentro de si mesmo, avaliar tudo que você não gosta, tudo que você gosta, como é a sua relação com o mundo, para que você chegue à conclusão do que você precisa mudar. Ser paciente com os outros e entender que cada ser humano é diferente e que nesse momento de estar trancado, cada pessoa vai reagir de uma forma. E eu digo por mim, teve dia de eu surtar, gritar, chorar, rir, dançar sozinho, conversar sozinho. Sozinho não, né? Tinha gente aqui. Espiritualmente falando. De reavaliar coisas que eu acreditava que eu sabia já e não sabia. Eu achava que eu sabia lidar com a solidão. Então teve dias que eu provei pra mim. Eu falei, você ainda não sabe lidar com a solidão. E reavaliar a forma como você conversa com seus pais. Eu adorei poder ligar para meus pais, ter tempo para falar com os meus pais durante vários minutos, mesmo que fosse por chamada de vídeo. Reavaliar relações de pessoas que você tem contato. Para quem você dá atenção, para quem você pede atenção, como está esse contato com as pessoas. E nesse vídeo eu queria propor isso. Momento de reavaliar. O mundo não está acabando, mas você pode estar. Se você não mudar, você será o próximo, provavelmente, a desencarnar. Sem medo do desencarne, gente. Mas se não for nessa leva, vai ser na próxima. Porque agora vai ficar quem tem sabedoria para mudar. Quem tem sabedoria para não julgar. Quem tem sabedoria para fazer caridade. Quem tem sabedoria para viver a espiritualidade.
E viver a espiritualidade é abrir o leque, sair da caixinha. Não é se prender a uma forma de orar. Porque a espiritualidade nos convida agora a buscar formas de viver a espiritualidade. A prova disso é que você não pôde mais ir para a igreja. Você não pôde mais ir para o terreiro. E essa proposta de espiritualidade é como você vai cultuar a sua fé. Ou melhor, qual o valor da sua fé. E é com essas várias perguntas e várias respostas que talvez nem sejam o que você gostaria de ouvir, ou talvez nem sejam a resposta final, que eu gostaria de encerrar o vídeo de hoje. Agradecendo a todos vocês que nos acompanharam e desejando a todos uma boa quarentena. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Não por medo de morrer, mas pela oportunidade de aprender a lidar com você mesmo e de proteger aqueles que você ama. Então, a todos vocês, a minha eterna gratidão.